A Candy Montgomery matou sua amiga Betty Gore em 13 de junho de 1980 e isso a tornou a notória assassina do Machado. Esse caso foi tão maluco que acabou tendo uma grande repercussão na época e também tá tendo uma repercussão agora, porque temos duas séries falando sobre essa mesma história num período aí de menos de um ano uma da outra. Candy foi lançada pela Hulu em 2022 e foi estrelada pela Jessica Biel como a Candy, e agora Amor e Morte, lançada na HBO Max agora em 2023, foi estrelada pela Elizabeth Olsen como a Candy. E mesmo que essas duas tenham interpretado a mesma assassina ali mentalmente estável, ainda assim essas duas séries têm muitas diferenças. E com a gente querendo ou não, comparações inevitavelmente surgem. Vocês mesmos me pediram lá no meu Twitter, no meu Instagram, para eu fazer uma comparação de Amor e Morte versus Candy, essas duas séries que eu já assisti todos os episódios, e aí eu falei, será que eu faço? E depois de terminar o último episódio de Amor e Morte agora há pouco, eu falei, não, eu preciso fazer esse vídeo. E eu vou até dar um foco maior em Amor e Morte, até porque eu já fiz um vídeo falando sobre Candy. Se você não viu o vídeo, depois dê uma olhada, porque ele tá bem legal. Eu vou comparar essas duas séries, destacar pontos negativos e pontos positivos sobre cada uma delas, colocar elas ali lado a lado pra falar o que uma fez melhor, o que a outra fez melhor, e no final das contas, a minha opinião não vai anular a sua opinião, então já deixa nos comentários qual a sua preferida, qual você gostou mais, qual Candy você acha que foi melhor interpretada, coloca lá que eu quero muito saber. E não esquece que esse vídeo vai ter spoilers, né? Eu acho que eu não precisava avisar isso, mas é sempre bom avisar, porque tem gente que aparece, tem spoiler! Então já tá avisado aqui. E antes de começar a falar sobre essas duas minisséries, clica lá no botãozinho do like, que eu aposto que você vai curtir o vídeo, ou não, dependendo, né? Não quero vandalismo nos comentários, entenderam? Vandalismo. Mas vai lá, clica lá, coloca nos comentários o que vocês têm a dizer sobre as duas. Não esquece de se inscrever aqui no canal para receber próximos vídeos de séries de filmes, falo muito sobre isso aqui, e vamos falar sobre essas duas minisséries. Vamos começar esse vídeo falando da série que veio primeiro, no caso Candy, que tá disponível lá no Star Plus. Essa série contou com 5 episódios que vão direto ao ponto, sem muitos rodeios, e ela traz uma abordagem sombria para essa história de assassinato, onde a morte da Betty é retratada como um verdadeiro filme de terror, e a série nos apresenta os limites da Candy e como seus impulsos foram mortais. Enquanto isso, Amor e Morte se mostra muito prepotente logo no seu início e coloca um aviso escancarado com a frase "Esta é uma história verdadeira", como se a abordagem da série fosse 100% precisa, coisa que ela não é. Essa versão do HBO Max é uma versão bem dramatizada de todos os fatos e bota drama nisso, e eles pegam toda essa história e parece que abordam como se fosse um podcast de true crime feito ali por pessoas que estão começando nesse ramo de true crime. E mesmo que essas duas produções tenham a mesma história e tenham alguns tropos narrativos bem parecidos, cada uma delas traz uma abordagem bem diferenciada uma da outra, fazendo assim até as cenas mais similares se tornarem bem diferentes. Os encontros do motel em Amor e Morte eram muito mais sexualizados do que em Candy, coisa que não era tão necessária em Amor e Morte. Enquanto os treinos de vôlei, as idas na igreja e as amizades eram muito mais presentes em Amor e Morte do que em Candy, já que Amor e Morte tinha mais episódios para ser desenvolvido isso e teve mais tempo para abordar alguns enredos secundários que sinceramente não agregaram muito na trama central e só serviram para dar para Candy ali um tempo a mais pro público observar ela e ficar com um pouquinho de dó da pobrezinha da Candy. É como se fosse uma autodefesa que a série tava tentando jogar pra essa personagem. Também temos diálogos religiosos que são mega similares nas duas séries. Temos também a construção do álibi da Candy, feita igual nas duas produções. E claro, temos também a Candy pegando a balinha na casa dos Gore, que é uma cena bem predominante nas duas. E ainda por cima, uma cena familiar nas produções é a do Império Contra-Ataca, quando vão ali assistir o filme no cinema. E assim, eu gostei das duas abordagens e eu acho que até Amor e Morte fez um pouco melhor essa cena do que Candy. Mas mesmo com tantas coisas parecidas, ainda assim, o tom das duas séries diverge uma da outra, fazendo uma se tornar um pouco mais cheia de suspense e mistério e fazendo a outra se tornar um show novelesco. E vamos começar falando de Amor e Morte, que foi idealizada pelo rei das séries novelescas, o David E. Kelley, responsável por The Undoing, 9 Desconhecidos, Big Sky. O cara ama uma série com dramalhão e ele tem um DNA bem predominante para cada produção que ele faz. Então você sabe que aquela série é dele porque ele traz uma atmosfera muito parecida para cada uma delas. Tão parecida que se você notar a abertura de Amor e Morte, parece uma marmita requentada da abertura de Big Little Lies, que também é uma série dele que eu particularmente amo a primeira temporada. Na verdade, eu gosto muito das produções dele no geral. O cara é muito bom quando ele quer fazer uma coisa legal, ele realmente faz uma coisa legal. Eu adorei a construção
descrição da atmosfera da cidadezinha texana em Amor e Morte. Gostei muito da escolha de hits dos anos 80 pra ambientar algumas cenas, como por exemplo, a cena do advogado da Candy se arrumando pra ir pro tribunal, ou até mesmo a cena da Candy cantando no carro, que obviamente só serviu pros fãs da Elizabeth Olsen fazerem fancams aí com essa cena, do que pra algum propósito narrativo. Mas tudo bem, eu gostei de ver a Liz cantando ali no carro, se divertindo um pouquinho. A gente até esqueceu que a Candy era uma assassina sangue frio. E enquanto isso, Candy da Hulu se afasta muito de tudo que Amor e Morte construiu. Eles usam aqui uma trilha sonora impecável que faz com que isso se torne um certo charme pra essa série que a gente tá vendo, porque a trilha sonora se casa tão bem com a fotografia de Candy que acaba se tornando uma marca registrada dessa minissérie. E é notável como algumas performances são marcantes nessas duas produções. Por exemplo, Candy, o Timothy Simons, interpreta o Pat como um marido mais desligado, mas ao mesmo tempo que ainda tenta ser presente. Enquanto em Amor e Morte, o Patrick Fugit até tenta ser mais leviano, mas ele é um personagem bem mais relacionável. Só que ainda assim, a série foca tanto na Candy da Olsen que ele fica apagado e se torna bem esquecível. Já o Alan do Jesse Plemons em Amor e Morte é um personagem meio indiferente, que a gente não gosta e nem liga muito, mas ainda assim ele tem aspectos parecidos com o Alan da vida real. Enquanto o Pablo Charban em Candy torna o personagem bem mais atraente, coisa que não condiz muito com a realidade, mas a performance do Pablo é bem mais imponente, bem mais presente, e a caracterização dele ficou bem melhor, mesmo que o físico dele não seja parecido com o físico do Alan na vida real. E ainda falando de caracterização, a diferença das duas séries é bem gritante nesse quesito. Enquanto Amor e Morte tentou embelezar todo o ambiente, deixar ele bem mais luminoso e animado, Candy tinha um design de produção diferente que deixou os ambientes mais sombrios e escuros, além de também deixar Jessica Biel idêntica a Candy, principalmente aquele cabelo enrolado que foi importante e relevante pra trama da Candy, já que o advogado dela que pediu pra ela alisar o cabelo pro julgamento. Enquanto em Amor e Morte, você nota que a Olsen usou uma peruca idêntica em todos os episódios, e essa peruca deveria só ser usada na fase final da série, coisa que não aconteceu aqui. Além disso, os óculos da Candy também eram bem mais presentes e condizentes com a realidade em Candy da Hulu, enquanto em Amor e Morte parece que a Liz estava interpretando uma Candy que fez uma cirurgia refletiva no olho, porque ela usava o óculos quando ela queria, quando ela tava afim. E eu não vou nem entrar no mérito de Candy da Hulu ter conseguido trazer uma abordagem bem mais presente da polícia e da investigação policial em torno da morte da Beth, que foi uma coisa que eu particularmente curti demais, principalmente nos últimos episódios de Candy, enquanto aqui em Amor e Morte, cadê a polícia? Eles são totalmente relevantes pra história, parece que mesmo com mais episódios, mesmo assim a polícia não ganhou tanto destaque. E era uma coisa legal você acompanhar uma pequena investigação policial dentro daquela trama. E além dessa grande diferença dos policiais em uma série e em outra não, a gente também teve a relação dos Gories sendo abordada de diferentes maneiras nas duas séries. Em Candy, você pode notar que a Beth da Melanie Lynskey consegue transpor todas as suas angústias de uma maneira mais clara e expressiva. Você nota com sutileza como a sua depressão afetou ela e como o Alan sabia dessa sua depressão, mas ele não expressava muito interesse nesse assunto. Era uma coisa que pra ele sabia, mas pra ele também estava indiferente. Já em Amor e Morte, a Beth da Lily Rabe é basicamente uma parede que tá ali pra Candy dar machadadas. Mesmo com mais episódios nessa série do HBO Max, a Beth não ganha espaço pra se expressar. A única função dela aqui é ser chata pra Candy ter uma razão pra matar ela. Parece que a série do HBO Max tirou toda a profundidade que a Beth tinha pra tentar dar razão pra Candy. E essas diferenças ecoam muito em como o público que tá assistindo vai olhar pras duas histórias, que são uma história só, que foram abordadas de maneira mega diferentes. Amor e Morte dramatiza a morte da Beth, fazendo assim a Candy se tornar uma vítima. E isso automaticamente torna a série mega tendenciosa, já que eles colocam a abordagem mais voltada para um crime passional, onde a Beth pegou o machado e a Candy teve que agir em legítima defesa, pobrezinha que nunca deu 42 machadadas em alguém. Enquanto em Candy, eles trazem uma abordagem mais única e psicológica da situação, já que eles deixam essa morte super ambígua e não escolhem um lado, fazendo assim nós que somos o público decidirmos qual lado a gente quer ficar. E isso é fantástico, já que automaticamente nós viramos o júri que tá julgando a Candy. Deu pra entender a diferença das duas séries? E eu até compreendo que Amor e Morte é baseada no artigo do Texas Monthly, que eu dei uma lida e é bem tendencioso pro lado da Candy. Tipo assim, nossa, pobre Candy. Ok, ela não tem nada de pobrezinha não. Eu acho que ela fez no impulso, sim, mas eu acho que ela também deveria ter pagado pelo menos um pouco. Mas não, a justiça não quis que ela pagasse, né? E o público ainda provavelmente vai ficar do lado dela. E mesmo que esse artigo seja um pouquinho tendencioso pra ajudar a Candy, ainda assim a série do HBO Max conseguiu ser ainda mais tendenciosa. Porque a escolha de colocar Elizabeth Olsen como protagonista
protagonista foi um tiro no escuro, porque ela é muito doce e o carisma natural dela acaba sendo uma arma que ela usa contra ela mesma. E acaba que fica difícil a gente não gostar da Candy em Amor e Morte, coisa que a Jessica Biel conseguiu contornar muito bem. A Liz acaba sendo adorável demais e a performance dela não ganha nuances necessárias para a personagem ser uma homicida descontrolada. A Liz em muitos momentos ficava perdida aqui na série e até tentava entregar algo original, mas ela sempre voltava ao ponto de partida, que era uma performance vandalizada. Ela interpretava uma Wanda. Parecia um repeteco de Multiverso da Loucura. A cada nova expressão que ela fazia, a cada novo diálogo que ela falava, tudo me vinha à cabeça a Wanda. E eu não culpo a Elizabeth Olsen, eu culpo a direção preguiçosa de Amor e Morte, que não soube conduzir ela muito bem. Ela não chegou ao limite dela, ela era capaz de muito mais. Porém, a cada novo episódio, você só sentia que ela tava fazendo aquilo porque ela queria um M. As cenas de choro, as cenas descontroladas, tudo gritava assim: me dê um M, por favor, estou desesperada pelo um M. Eu preciso chorar, fazer carão, eu preciso fazer esse diálogo com uma falinha mansa, porque tudo isso vai me levar ao M. Alguém me dá um M. Os próprios Vandinhos, que são os fãs da Wanda, ficam insistindo que ela é M winner, sendo que gritar e chorar e fazer carão não é uma atuação boa, sabe? Tem uma grande diferença em você ser expressivo e você só fazer carão e chorar. Vão assistir Sorry for Your Loss, que é protagonizada pela Elizabeth Olsen, e ali vocês vão ver o que é uma personagem diferente da Wanda, o que é uma personagem muito profunda, com expressões muito boas, que foi bem dirigida. O problema de Amor e Morte é a direção ruim, não é a performance da Liz. No caso, a performance dela foi afetada pelo resto, pelo roteiro e pela direção, porque nessa série que eu falei pra vocês, ela traz uma performance emotiva e menos carregada. E eu sei que os fãs da Elizabeth vão me crucificar, vão falar que ela tá maravilhosa, incrível, divástica, sei lá, mas, gente, tem uma coisa que eu preciso dizer. Jessica Biel foi muito melhor que Elizabeth Olsen interpretando essa personagem. Queira vocês ou não, vocês podem até amar a Elizabeth Olsen como Candy, mas que a Jessica Biel foi melhor, isso é inegável. Uma pena que a Jessica não tem fandom, né? Porque a Biel, além de trazer um sotaque sulista mais natural, coisa que a Olsen também se esforçou pra fazer, mas na versão dela parecia uma paródia, a Biel também conseguia expressar as emoções da Candy sem muitos rodeios. Uma hora ela era dona de casa doce, outra hora ela era impulsiva e descontrolada. Você também sentia o medo no olhar da Candy, ao mesmo tempo que você sentia uma certa confusão depois do que ela fez. A raiva dessa mulher era muito internalizada, mas você sentia tudo isso nessa performance. Enquanto a Liz era doce o tempo todo e nada mais que isso. Até a cena pra matar a Beth, ela se fez de donzela indefesa. Então faltou uma frieza na performance de uma pessoa que mataria a outra. Mesmo que em legítima defesa, coisa que até hoje eu não engulho, aquela ladainha do xixi. Xixi, ela fez xixi pra mim. Ah, gente, traumas do passado me fizeram matar a Beth. Ah, não. A pessoa se tornou psicóloga depois. Hoje em dia ela é psicóloga e ela tá falando de trauma do passado, não deveria nem ter ganhado o certificado de psicólogo. Mas assim, até a dramatização da hipnose sobre o xixi foi muito melhor trabalhada em Candy do que em Amor e Morte. Aquela cena que a Candy fica cara a cara com a Beth no tribunal, com a Biel olhando pra ela. Foi maravilhosa essa cena, sabe? Lúdica da maneira certa. E aliás, por falar na Beth, eu acho até legal a gente falar da cena de morte dela. A Liz dando uma machadada na cabeça da Lily Rabe foi um ótimo momento do último episódio. Além disso, a cena da Candy, no geral, matando a Beth nas duas séries foi muito única. E a única coisa que saiu um pouquinho fora dos trilhos aí nessa construção da morte da Beth, em Amor e Morte no caso, foi o sangue, que parecia tinta guache. Não parecia sangue de verdade, achei bem amador. Mas fora isso, as duas séries conseguiram mostrar a cena da morte da Beth de uma maneira bem legal. Só que assim, pra concluir, no final das contas, Candy da Hulu é uma série bem mais poderosa. Ela teve um ritmo mais constante, sem encheção de linguiça, os personagens interagiam muito melhor, o roteiro tinha diálogos mais potentes, a quantidade de episódios foi bem adequada, a introdução da série foi bem mais agradável, com toda a perspectiva da história já imposta no começo, a fotografia era bem mais nebulosa e mais predominante pra época, a montagem deixava a trama bem mais dinâmica, e a Jessica Biel foi uma Candy com mais nuances e menos caricata. Enquanto Amor e Morte tinha personagens descaracterizados, os figurinos eram bonitos, mas pouco predominantes, a direção escolhia os piores ângulos, a fotografia era simplista e parecia
parecia feita às pressas, o texto parecia que tinha saído de uma novela da Record, e a história foi abordada de uma maneira onde a Candy seria a vítima da situação, já que alguns dos fatos não foram totalmente fiéis, e a Olsen parecia que estava mais focado em ganhar prêmios do que em si contar a história da Candy. E tudo isso não torna Amor e Morte ruim, não estou falando que Amor e Morte é ruim, mesmo eu não tendo gostado. Eu só digo que a série é mais fraca em comparação a Candy da Hulu. É como se Amor e Morte fosse uma novela e Candy da Hulu fosse uma série de true crime. Mas e aí, qual a sua série favorita? Candy ou Amor e Morte? As duas têm pontos positivos, uma tem mais que a outra, já falei um pouco mais sobre pontos negativos de Candy lá no meu vídeo, então se vocês não assistiram depois vão lá, porque como eu disse, esse vídeo foi mais focado em Amor e Morte, porque eu não tinha feito um vídeo único pra série, mas agora eu já fiz, então os dois vídeos se complementam muito bem. Eu fico por aqui, espero que os vândalos não me ataquem, é assim que fala o nome do fã-clube de vocês? Muito obrigado por terem assistido até o final, se assistiram, né? Deixa o like se curtiu, se inscreve aqui no canal para mais conteúdos e coloca nos comentários a sua opinião. Sinto que serei massacrado, mas em outro multiverso talvez eu tenha falado bem de Amor e Morte. Vai que, né? Beijo e tchau, gente.